conhecidos como judaizantes. Esses grupos eram os grupos que ainda estavam presos na lei de Moisés, especialmente na circuncisão. E eles acreditavam que só Cristo não era o suficiente para efetuar a salvação na vida de um pecador arrependido. E por isso eles diziam: você até pode crer em Cristo, mas você precisa circuncidar-se. Você precisa observar as leis, você precisa observar as festas. E isso logo entra em conflito com o evangelho puro e verdadeiro, porque só Cristo basta. Só Cristo é suficiente para pagar a minha e a sua dívida. Qualquer coisa que chegue até você com essa oferta, olha, é Cristo e mais alguma coisa, anátema. É assim que Paulo nos ensina em Romanos. Qualquer evangelho que é pregado nessas circunstâncias, você pode crer em Cristo, mas você precisa fazer outra coisa para alcançar a salvação, não é o evangelho bíblico, não é o verdadeiro e puro evangelho. Então esses homens ensinavam isso, que a fé em Jesus Cristo não era suficiente para a salvação. Precisava acrescentar a observância da lei de Moisés e, em especial, a circuncisão. Aí sim, esses crentes agora convertidos a Cristo Jesus seriam salvos. E isso estava dando uma bagunça, um nó na cabeça dos irmãos, porque os irmãos tinham acabado de conhecer o Evangelho de Cristo, e agora o que está sendo ensinado é um retrocesso. Vocês precisam voltar, porque esse Evangelho não é o suficiente. E algo muito parecido tem acontecido em nossos dias. Por isso é importante, irmãos, leia a palavra de Deus. Devore a palavra de Deus, que a palavra de Deus habite ricamente em nossos corações, para que não sejamos enganados, confundidos e a nossa fé seja fragilizada. É essa a intenção da nossa escola bíblica, fortalecer e amadurecer a nossa fé. Então, em resposta a isso, Paulo escreve essa carta aos Gálatas. E ele escreve com o objetivo de preservar a pureza e a firmeza do Evangelho de Jesus Cristo. Só Jesus salva. E ele afirma isso em Gálatas 2,16, onde ele vai dizer o seguinte. Gálatas 2,16, ele diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. O texto é muito claro e mostra que a lei não tem o poder de justificar ninguém. A lei, ela torna claro o pecado, a lei, ela torna o pecado conhecido, mas o que justifica é só Cristo, a fé em Cristo Jesus. Então, nos capítulos anteriores a este que nós estamos lendo, Paulo, ele começa explicando, especialmente no capítulo 5, ele faz um contraste da vida guiada pelo Espírito e a vida guiada pela carne. E mais, você pode ler lá, você vai ver que lá ele vai falar o fruto do Espírito. E quando chegamos nesse capítulo aqui, no capítulo 6, ele sai desse campo. Ele sai do campo, vamos dizer assim, doutrinário, e agora ele entra na vida da igreja. Ele entra na vida, na comunidade, no modo de viver desses irmãos. E aqui ele mostra que uma vida guiada pelo Espírito se evidencia na forma como tratamos os outros. Irmãos, isso é muito importante. Isso é algo que muitas vezes a pessoa, ela até quer ser espiritual, mas ela negligencia essa parte. A parte de tratar bem os outros, de ter uma postura adequada diante de cada situação que pessoas te traz, mostra o quão espiritual você é de verdade. Não são apenas manifestações espirituais, sobrenaturais que acontecem através de você, mas a maneira que você trata as pessoas. Isso fala muito mais. Isso diz muito mais. Ou seja, o evangelho verdadeiro, bíblico, onde só Jesus salva, ele não se manifesta apenas nessas manifestações espirituais especiais que muitas vezes nós desfrutamos pela graça de Deus, mas ele se manifesta em relacionamentos transformados. A maneira que nós nos relacionamos como igreja, como povo do Senhor. E isso é fundamental. Dessa forma fica claro
o mover de Deus na vida da igreja. O Evangelho ele não transforma apenas o nosso relacionamento com Deus, mas ele transforma o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Ele muda o nosso jeito de lidar com o próximo. Ele muda a importância que o próximo tem. Eu passo a olhar para o próximo de maneira diferente. Que nessa noite, amados, o Senhor ele nos dê graça para entender essa verdade. Tão espiritual quanto uma vida de oração. Tão espiritual quanto uma vida de leitura bíblica. Tão espiritual como ser assíduo na casa de Deus. É a maneira que tratamos o nosso semelhante. É a forma que nos importamos com o nosso semelhante. Que o Senhor nos ajude nesta noite a sair daqui com essa verdade gravada em nossos corações e nossa mente. Para assim vivermos dentro da vontade do Senhor. Amém? E acredito que é muito importante, irmãos, pensarmos sobre isso hoje, porque os nossos dias são dias marcados profundamente pelo individualismo, pelo egoísmo, pelo egocentrismo. As pessoas estão cada vez mais se relacionando menos. E a cultura do nosso mundo ensina o seguinte: cuide de si mesmo, faça por você. Ninguém vai fazer por você se você não fizer. Corre atrás. Problemas, já bastam os meus, eu já estou cheio de problemas. O mundo nos ensina isso. E à primeira vista até parece algo legítimo. Você está cuidando de si, está fazendo o seu, está correndo atrás. Oxe, o que tem de errado nisso? O mundo ensina isso. E aparentemente parece que não tem nada errado com isso, está tudo certo. Mas sabe o erro que existe aqui? Porque a palavra de Deus, que é o nosso guia, que é a nossa bússola, não ensina isso para nós. E aí se estabelece o erro. Enquanto o mundo ensina isso, a palavra de Deus ensina algo contrário a isso. E essa mentalidade, ela tem entrado dentro da igreja. Essa mentalidade, ela está entrando dentro da vida do povo de Deus. E de modo que nós conseguimos ver reflexos desse comportamento na vida de alguns irmãos. E isso é uma realidade muito triste. O individualismo, o egoísmo, a falta de interesse pela dor do outro, tudo isso tem entrado dentro da igreja. E a palavra de Deus, ela nos mostra algo totalmente contrário. O texto que nós acabamos de ler diz o quê? Levem os fardos pesados, só meu, da minha família, uns dos outros. Isso é o que a palavra de Deus exige de nós. O mundo, ele ensina diferente, cuide de si mesmo. Mas a palavra de Deus diz, cuide de si. Porque Deus precisa que você esteja bem para cuidar dos outros. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Bom, e como que nós sabemos disso, irmãos? Como que nós sabemos que isso tem entrado dentro da igreja? Pelo simples fato, há pessoas que vêm ao culto, participam das atividades da igreja, mas vivem isoladas, fora da dor do outro. Desconectadas da vida da igreja, desconectadas da realidade do povo de Deus. Participam da igreja como algo social, ou um entretenimento, onde eu venho, ouço alguns louvores, faço algumas orações, escuto a palavra, volto para minha casa. Mas na semana, eu não me importo com o meu irmão, porque eu só sou crente nos momentos de culto. Mas, amados, a igreja acontece quando ela está de porta fechada. É quando está de porta fechada que a igreja precisa acontecer lá fora. O que nós fazemos aqui deve ser um reflexo do que nós vivemos lá fora. E não o contrário. E a direção que a palavra de Deus nos dá é essa. Levem os fardos pesados uns dos outros. É esse o chamado do Evangelho para nós. Um chamado totalmente diferente. Nós não podemos olhar alguém sofrendo com um peso esmagador sobre suas costas e não nos importar. Isso é um péssimo sinal. Se eu não tenho a disposição de entrar na dor do outro, que é meu irmão, que professa a fé em Cristo, eu não compreendi o Evangelho bíblico. E eu preciso considerar isso diante de Deus. Eu preciso considerar isso. Eu preciso ser sincero o suficiente para entrar no meu quarto, fechar a minha porta. Senhor, eu sou crente mesmo? Porque o sofrimento do outro não me dói. O sofrimento do outro não me causa nada. Eu não sinto nem tristeza pelo sofrimento do outro. E aí é algo muito pessoal. Cada um precisa responder
por si mesmo diante de Deus. Até porque, irmãos, nós fazemos parte de algo que é vivo. Nós não fazemos parte de algo morto, estático, parado. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. E 1 Coríntios 12, 26 declara: quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Esse é o bom funcionamento do corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. Quando há um entre nós sofrendo, todos nós somos conduzidos por esse sofrimento também. E o outro lado é verdade. Quando há algum de nós alegre, todos nos alegramos. O povo de Deus não é o povo que tem dificuldade de se alegrar com a vitória do outro. Não, mas é um povo que quer ver o outro bem, que quer ver o outro feliz. Até porque, muitas vezes, chorar com quem chora é até fácil, mas difícil é se alegrar com quem se alegra. Quando você vê a pessoa bem, quando você vê a pessoa, e aí você é tentado a olhar para si e falar: Deus me abandonou, nada acontece na minha vida. Não, se alegre com seu irmão. Deus está cuidando de você. O momento de você se alegrar vai chegar também, está breve. Mas por enquanto, é o irmão que está se alegrando. Então vamos glorificar a Deus pela vida do irmão. Esse é o chamado do Evangelho. Então isso significa que a dor do outro deve ser sentida por todos nós. Se há um irmão doente, sofrendo, triste, em uma situação difícil, sendo inserido nesse corpo, todos nós vamos sentir, e isso é natural. Isso não é algo forçado, isso é algo natural. Então o texto que nós lemos, irmãos, ele mostra também uma verdade. Ele nos ensina que a verdade, que a maturidade espiritual, ela não é medida pelo conhecimento que retemos, mas ela é pela disposição de entrar na dor do outro, pela disposição de abrir mão do seu conforto, abrir mão do seu momento, abrir mão de tantas coisas para se importar com o outro. E como igreja, essa é a nossa responsabilidade diante de Deus. O que temos feito em favor do outro? A dor do outro tem mexido comigo? Eu me importo com a dor do outro? Ou eu estou anestesiado pelos ensinamentos do mundo, onde eu estou fazendo o meu e cada um faça o seu? Como está a minha mente? Como está o meu coração? Eu sou conduzido pela palavra poderosa do Senhor, ou ainda os ensinos mundanos estão na minha mente, me adormecendo, fazendo eu ignorar a dor do outro? A maturidade espiritual é medida por essa disposição de entrar na dor do outro, de se importar, de ajudar essa pessoa a permanecer firme no Senhor. Isso é maturidade espiritual, é entender que o outro que está caído, sofrendo, precisa desse apoio, precisa dessa ajuda. E como que o mundo define o amor? O mundo ele define o amor como um sentimento, como uma preferência, como conveniência. O mundo ele ama da seguinte forma: quando é fácil, quando o amar não exige muito, eu amo. Permanece quando é confortável, quando a situação é boa, quando a situação não exige nada de mim, então eu permaneço. Mas o Evangelho apresenta um amor totalmente diferente. O mundo não conhece esse amor. Nós conhecemos porque fomos alcançados por ele um dia, mas o mundo não conhece esse amor. É um amor que se envolve, um amor que se sacrifica, um amor que entra na dor do outro. O mundo olha e fala assim: você não precisava estar passando por isso, você não precisava se intrometer nesse sofrimento, agora você faz parte dele. A palavra de Deus fala: você precisa ajudar, você precisa fazer algo, você precisa se mexer. Afinal de contas, você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você não é um cidadão comum deste mundo, você foi chamado por Deus, você é um eleito do Senhor para fazer a diferença onde o Senhor te plantou. Então a dor do outro deve causar algo em mim. Então nessa carta aos Gálatas, Paulo ele confronta essa distorção do Evangelho. Havia pessoas ensinando que era necessário cumprir a lei de Moisés para ser aceito por Deus. Mas Paulo responde com algo surpreendente para aquela época. Vocês querem cumprir a lei? Então cumpram
a lei de Cristo. Amados, carregar o fardo uns dos outros, nada mais, nada menos que cumprir a lei de Cristo. Não pense você que sobre nós não existem responsabilidades. Às vezes criamos a ideia de que agora eu não preciso mais cumprir a lei da antiga aliança, agora eu estou em Cristo, estou no período da graça, oh, aleluia, glória a Deus. Jesus já fez tudo. Irmãos, referente à salvação, sim, Ele fez, está tudo resolvido. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está tudo certo. Mas Ele deixou a igreja na terra. E sabe para que Ele deixou a igreja na terra? Para carregar os fardos uns dos outros. Muitas vezes essa igreja que é a resposta de oração. Muitas vezes essa igreja que manifesta a vontade de Deus na terra. Muitas vezes essa igreja que, quando está sensível, se move, se movimenta na direção daquilo que é a vontade de Deus. Mas quando a igreja não é saudável, quando a igreja não está alimentada pela palavra, essa palavra não tem poder para movimentar esta igreja local. A igreja não vê a realidade espiritual do que está acontecendo ao seu redor. As coisas lá fora não têm importância, parece que nada é importante o bastante, parece que nada é vontade de Deus, parece que nada Deus mandou fazer. A igreja fica estática, não se movimenta, nem na direção daquilo que a palavra nos manda fazer. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, sinceramente, isso não é algo que nós precisamos aprender a fazer, isso é obediência à ordem que Deus nos deu. Nós não precisaríamos ter uma lição de evangelismo, porque se a palavra de Deus é importante para mim, e eu sei de onde Deus me tirou, eu sei que muitas pessoas estão lá ainda, isso precisa me causar constrangimento diante de Deus. Deus foi tão bom comigo, me tirou daquele lugar, e agora eu preciso trazer mais pessoas comigo. Esse deve ser o pensamento de todo cristão verdadeiro. E isso também é aliviar os fardos uns dos outros. Então vocês querem cumprir a lei, cumpram a lei de Cristo. Só que é o seguinte, a lei de Cristo não é um código de regras, que você precisa fazer tudo certinho. Não é rituais. A lei de Cristo não são rituais, não são regras para serem cumpridas. A lei de Cristo é o amor prático. A lei de Cristo é o amor prático, não é o amor sentimento. Não é o amor de que, eu faço porque eu sou bom. É o amor obediente, é algo que custa. Eu posso até não estar com vontade de fazer, mas por eu ser um servo do Senhor, eu falo, Senhor, seja feita a tua vontade, eu vou e faço. Em obediência a Deus, amor prático. O amor cristão é atitude. O amor cristão não é esperar sentir para fazer algo, mas é fazer em obediência, crendo que Deus está vendo o que você está fazendo, para a honra e glória do nome dEle. E é por isso que ele diz, levem os fardos pesados uns dos outros. Ou seja, cumprir a lei de Cristo é transformar o amor em ação, em atitude, em prática. E hoje Deus nos chama para viver exatamente isso. Agora, irmão, olha a sua vida. Você tem praticado o amor cristão? O amor que custa, não estou falando de esmola não. Estou falando do amor que custa. O amor que custa o nosso descanso, o amor que custa o nosso lazer, o amor que custa muitas vezes o nosso dinheiro, a nossa saúde, o nosso ser, o nosso tudo. Estamos vivendo esse amor? Que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Glória a Deus. Primeiro, o chamado para a responsabilidade mútua. Primeiro ponto do nosso sermão. Levem os fardos pesados uns dos outros. Aqui, irmãos, é interessante porque a palavra que Paulo usa para falar de fardo pesado é uma palavra do grego baros. E essa palavra quer dizer peso esmagador. Um peso descomunal. Algo que vai além da capacidade física de uma pessoa carregar sozinha. Ou seja, Paulo não está falando de algo que a pessoa consegue lidar. É algo que você olha e você vê que a pessoa está sendo esmagada pela vida. Ela não está aguentando, a fé dela vai morrer, ela vai sucumbir. É disso que Paulo está falando aqui. Você vê o seu irmão com muita dificuldade, mas não é uma dificuldade qualquer.
É uma dificuldade que vai matar a fé do seu irmão. É desse peso que Paulo está falando. E lá em Gálatas 6:1, ele nos dá uma pista. E ele diz assim, o que pode incluir esse peso, né? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então, a pista que Paulo nos dá é que ele está falando aqui de uma queda. Ele está falando de alguém que, no seu caminho com Cristo, na sua vida cristã, pecou. E pecou de uma forma muito difícil, onde a fé da pessoa quase desapareceu. Então, nós podemos dizer que esse peso esmagador inclui quedas espirituais, tentações intensas, crises familiares, enfermidades, lutas emocionais profundas, momentos de desânimo e esgotamento espiritual. Então, pela pista que Paulo nos dá, nós podemos concluir que tudo isso envolve esse tipo de queda que ele está falando. Não é algo simples. Não é algo que a pessoa vai sair de lá sozinha. Ela precisa da ajuda da igreja. Ela precisa de que alguém alivie o seu fardo. Ela precisa de pessoas que entendam esse chamado. Então, Paulo ele conecta o versículo que lemos ao versículo anterior, mostrando que os fardos que mais derrubam crentes é, sem dúvida, o fardo do pecado. E é aí, irmãos, que nós precisamos ter maturidade para ajudar os irmãos que estão nessa situação. E Paulo nos mostra como fazer isso, com mansidão. Com mansidão. E a resposta da igreja também não deve ser condenação para alguém que está nessa situação. A resposta da igreja não deve ser rejeição. A resposta da igreja não deve ser afastamento. Não, mas restauração com mansidão. E a Escritura confirma esse princípio lá em Romanos 15:1, que diz: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Esse princípio é bíblico e mostra que uma pessoa numa situação de queda espiritual, ela está sendo esmagada. A comunhão dela com Deus está comprometida. Aí, essa igreja, que é chamada para aliviar o fardo, ainda coloca mais peso, mais carga sobre essa pessoa, condenando, julgando, se afastando, permitindo que ele carregue sozinho. Foi você que errou? Nós precisamos ter a mentalidade de Cristo. Nosso negócio é restaurar, é ajudar, é trazer para perto, é aliviar o peso, de modo que as pessoas sejam restauradas. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então isso mostra... Obrigado, Cris. Renite é terrível, né, irmãos? Então isso mostra para nós que a vida cristã ela foi projetada para ser vivida em comunhão, unidos, juntos, e não de forma solitária, isolado. E esse fardo aqui, essa palavra que Paulo usa para escrever em Gálatas, aparece também em 2 Coríntios 4,17, que é aquele texto que conhecemos que diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Olha só, a pessoa ela pode estar sofrendo, com esse peso esmagador sobre ela, mas olha o que esse peso, se essa pessoa for restaurada, está produzindo. Está produzindo algo muito maior. Então tem restauração, tem uma nova chance, tem uma nova oportunidade. Ninguém deve ser descartado, porque Deus tem poder para mudar toda e qualquer situação. Pelo menos o Deus que eu creio, eu sei que Ele pode fazer isso. Amém, irmãos? Ele pode restaurar toda e qualquer, não tem situação que Deus possa mudar.
Não tem. Se um coração arrependido se aproxima do Senhor, não importa o pecado, não importa o erro, mas se houve arrependimento, se rompeu com o pecado, Deus restaura, Deus traz vida novamente. Por isso nós precisamos estar unidos, ajudando. E nesses momentos então, onde esse peso insuportável parece esmagar, é que Deus, Ele não apenas envia uma resposta do céu, mas sabe quem Ele envia? A sua igreja. A sua igreja. Eu, você. Somos nós que somos representantes do reino de Deus aqui na terra. E é através de nossas vidas que outras vidas serão transformadas. Nós não podemos, irmãos, achar que Deus vai mandar anjos. Ele não vai fazer isso, Ele vai mandar você, vai mandar eu, vai enviar a sua igreja. Essa igreja viva que Ele deixou na terra, que é a luz do mundo, que é o sal da terra. E nós sabemos que luz, ela mostra o caminho, ela traz tudo, né, à tona, nada fica escondido. E o sal, ele conserva. O sal, ele deixa durar mais tempo. Ele preserva e ele dá sabor. Então, nós somos isso para este mundo perdido. A resposta de Deus, a resposta do céu, a resposta de oração. Mas precisamos estar nutridos com a palavra. Então, uma igreja madura, ela não quer viver na graça sem fazer nada. Ela não quer uma graça barata, porque não foi, custou a vida de Cristo. Um preço muito alto. Então, quem diz, eu estou no tempo da graça, agora é só cruzar os braços e esperar Cristo voltar, está equivocado. Nós precisamos trabalhar. Uma igreja madura, ela não ignora a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? O amor. Ame o próximo como a ti mesmo. Essa é a lei de Cristo que nós precisamos cumprir. É esse o chamado do Senhor para nós nesta noite. Faça o seu, faça por você, mas faça pelo próximo também. Amém? E quando somos maduros espirituais, nós não expomos aqueles que estão caindo, sofrendo, pecando. Nós não fazemos isso. Nós não humilhamos. Nós não rejeitamos. Nós não temos autoridade diante de Deus para fazer isso. O nosso papel como igreja é trazer vida, é restaurar, é mostrar que Deus está perto. Então, precisamos aproximar as pessoas de Deus, cuidar e ajudar a levantar. Sabe por quê, irmãos? Porque amanhã pode ser eu e você. E isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz. Olha, cuidado para que você não caia. E se você cair, queira a Deus que tenham pessoas que entendam essa verdade, para ajudar a você levantar. Amém, irmãos? Seguindo. 2. O amor que cumpre a lei de Cristo. Ainda no nosso mesmo versículo aí. E assim cumpram a lei de Cristo. Bom, Paulo combate a lei de Moisés, agora como meio de salvação, mas apresenta uma lei superior, a lei do amor, a lei de Cristo. Essa é uma resposta direta àqueles que estavam ensinando que Cristo sozinho não era o suficiente para salvar. E aí nós vimos que Paulo responde: se vocês querem cumprir algo, então cumpram a lei de Cristo. E Jesus ensina isso em João 13, 34, 35, quando ele diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Irmãos, o padrão de Cristo é muito alto, é elevado, é sublime. E para nós é difícil alcançar esse padrão. Por isso nós precisamos andar um perto do outro. Precisamos andar juntos. Esse padrão, ele não é humano, ele é divino. Você amar o próximo como fosse você. Como você se ama. Você amar aquele que está... É muito alto esse padrão. É muito alto. E Cristo nos amou de que forma? Da melhor forma possível. Não apenas entregando a sua vida, mas o profeta Isaías declara o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, Cristo aliviou o nosso fardo. Ele levou sobre Ele as nossas.
a minha, a sua enfermidade, os nossos pecados. Aquilo que Paulo pede para que nós façamos uns pelos outros, Cristo já fez, quando Ele subiu na cruz. E por isso agora nós desfrutamos dessa vida abundante, dessa vida livre da escravidão do pecado, onde eu e vocês somos livres para servir a Cristo. Cristo levou o peso do nosso pecado na cruz e era um peso descomunal, que nós só conseguimos enxergar quando nossos olhos são abertos. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Uau! Que padrão é esse? Cristo deu a sua vida por nós e agora nós precisamos dar nossa vida por nossos irmãos. Está disposto? Tem disposição? Não é apenas crer na cruz, irmão. Não é apenas crer naquilo que foi providência de Deus. Lógico que a salvação é pela fé. Mas o crer, ele envolve a gente reproduzir a cruz pelo meio do nosso modo de vida. A maneira que nós vivemos o Evangelho, a cruz está sendo reproduzida. Eu fui crucificado com Cristo, de modo que já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo dá essa declaração. O quanto as nossas atitudes em favor do outro revela Cristo em nossas vidas. Se eu não me importo com o outro, se eu não estou preocupado se o outro está firme ou não, como tratamos e nos importamos com as pessoas revela o quanto de Cristo há em nós. Você pode saber grego, hebraico, aramaico, ter lido todas as teologias sistemáticas, conhecer muito de Bíblia, mas se você trata mal o seu semelhante, talvez você não conheça Cristo. Talvez você não conheceu Cristo. Você se convenceu de que conheceu. Mas se você conheceu Cristo, você sabe o valor de uma alma. Você sabe o valor que uma alma tem para Deus. E aí muda o modo de tratar o semelhante. Por isso, esse carregar o fardo um do outro é tão importante. Porque quando eu carrego o fardo do outro, isso é uma expressão visível da graça que me alcançou. Eu torno visível. Eu expresso, eu mostro. Olha, da mesma maneira que essa graça me alcançou, agora eu sou servo de Cristo de uma forma que eu não posso ver você sofrer e não fazer nada. Eu sou compelido a fazer algo, eu tenho que fazer algo. Quem aqui foi alcançado por esta graça? Levanta a sua mão. Todos nós, né? Glória a Deus, isso é muito bom. Você que levantou a sua mão, que foi alcançado por essa graça, você não pode viver de forma isolada, de forma indiferente, egoísta, individualista. Você é chamado por Deus para viver o amor cristão e transbordar na vida do outro. E fazer valer essa graça na vida do outro. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Viver esse amor que sacrifica, que envolve, que preocupa, que se doa, que se movimenta em favor do outro. Glória a Deus. Uma igreja que reflete o coração de Cristo. Terceiro ponto do nosso sermão. Já estou terminando, aguenta aí, irmão. Deixa Deus falar com você nessa noite. Olha, irmãos, quando a igreja de Cristo vive, Gálatas 6:2, ela não é apenas um ambiente gostoso de se estar, ela não é apenas um ambiente acolhedor, ela não é apenas um ambiente amigável, fraternal, onde queremos estar, mas ela é um ambiente de cura, de restauração, de livramento, ela é um ambiente de refrigério, e ela é um ambiente onde o amor prático é encontrado. Quando a igreja vive assim, o que acontece? O ferido encontra cura. Aquele que está sendo esmagado pelo peso da vida encontra alívio. Aquele que está fraco encontra forças, encontra apoio, encontra ajuda. Aquele que está cansado
ele encontra descanso e todos são edificados em Cristo para a glória de Deus. Quando a igreja vive essa verdade do Evangelho, acontece tudo isso. Todas essas bênçãos são dispensadas entre nós. Isso porque entendemos a palavra e andamos orientados por ela. Não estou sentindo nenhum arrepio, não estou sapateando, eu li a palavra de Deus, compreendi e preciso ir nessa direção. Mas aí entra o seguinte: só fazemos isso se o Espírito Santo de Deus habitar em nós de verdade. Aí a espiritualidade aparece. Aí eu falo que você é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo mesmo. Aí Deus se alegra. Olha, irmãos, em Atos 2, 44, 45, nós vemos lá como era a vida dos irmãos da igreja primitiva. Esse texto vai dizer: tinham tudo em comum e distribuíam conforme a necessidade. Isso aqui não é apenas organização, não é apenas funcionamento, mas isso aqui é o amor prático, é o evangelho na prática. Olha como a igreja vivia. E como que nós sabemos disso? Porque todos aqueles que estavam ao redor eram atraídos pelo modo de vida da igreja. A igreja vivia o evangelho de uma forma tão sublime, tão plena, que todo mundo que olhava falava: eu quero fazer parte dessa comunidade. Eu quero ser desse povo. Olha como esse povo vive. Esse povo se honra, esse povo se respeita, esse povo tem um Deus que faz tudo por eles. Esse povo é protegido por esse Deus. Esse povo honra esse Deus. Esse povo tem homens que honram suas mulheres. Esse povo tem mulheres que honram seus maridos. Esse povo tem filhos que obedecem o pai e a mãe. Esse povo é um povo ajustado. Esse povo é um povo que não se encontra em qualquer lugar. E esse povo é um povo que se ajuda, eles levam o fardo uns dos outros. Olha só, é uma família, mas que não é de sangue. Só Jesus pode fazer isso, irmãos. Só Jesus pode fazer isso. E lá em João 13:35, Jesus diz: nisto, em quê? Quando nós nos amamos, todos conhecerão. Todos saberão quem somos. Quando nos amamos, quando o amor cristão é visto na prática. Ou seja, o amor vivido dentro da igreja se torna uma prova pública do Evangelho e um testemunho público do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Quando nós vivemos na prática, quando não somos apenas consumidores, quando nos envolvemos na vida da igreja, quando a palavra habita em nós, matando o velho homem, quando a palavra nos movimenta em direção à dor do outro, aí sim, as pessoas começam a ver Cristo em nós. Aí sim. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não é marcada apenas por cultos animados, muita música, muito louvor, muito barulho, não. Mas ela é marcada por essa característica, um lugar onde ninguém sofre sozinho. Ninguém precisa sofrer sozinho. Essa é uma característica marcante da vida de uma igreja de Cristo saudável. Agora, irmãos, se você continuar a leitura no texto que nós estamos lendo, você vai chegar lá no versículo 5. E no versículo 5 diz assim: pois cada um deverá levar a sua própria carga. E é o quarto ponto do nosso sermão e último. Fardos diferentes. Eu fiz questão de pôr esse ponto aqui para que depois que você leia, você não fale: oxe, mas peraí. Lá no versículo 2, o pastor falou que eu preciso carregar o fardo um do outro. Mas aqui no versículo 5, Paulo está falando que cada um leve sua carga? Que negócio é esse? Aqui Paulo está falando de coisas diferentes. Lá no primeiro versículo, a palavra que ele usa é baros, que indica um peso que ninguém consegue carregar sozinho. No versículo 5, ele muda a palavra. É outra palavra, é fortion, carga pessoal. E aqui ele traz um equilíbrio. Sabe por quê, irmãos? Existem áreas da minha vida que mesmo aqueles que estão aliviando o meu fardo não são responsáveis. E aí Paulo traz esse equilíbrio para que eu e você saiba que nós temos responsabilidades diante de Deus. Embora Deus levante pessoas para nos ajudar a carregar o fardo, existe a minha e a sua carga pessoal. E essa não dá para terceirizar. Essa sou eu e Deus. É você e Deus. Essa malinha de mão é você que tem que levar. Aquela mala grande você vai ter ajuda, mas a de mão você tem que levar.
Porque lá estão seus itens pessoais. Lá está a sua intimidade, coisas mais íntimas entre você e Deus. E essas é com você. E esse equilíbrio ele é essencial. Olha só, essa palavra ela aparece também lá em Mateus 11:30, quando Jesus diz: meu fardo é leve. Falando de uma carga menor, de uma carga que nós damos conta de carregar. E o que poderia ser isso? O que isso significa? Exatamente isso, que existem coisas que ninguém pode fazer por você. A carga pesada, Deus vai te ajudar. Mas aquela carga pessoal, você vai ter que levar, meu irmão. Você vai ter que carregar. Existem coisas que é você e Deus. Por exemplo, a minha obediência a Deus. O meu temor a Deus. A minha reverência a Deus. A minha dedicação a Deus. Isso é coisa minha. O meu testemunho pessoal. Isso é coisa minha. Eu não posso culpar as pessoas ao meu redor por essas coisas. Isso é algo entre eu e Deus. Então sobre mim também tem responsabilidades. A nossa vida com Deus. E lá em Romanos 14:12 diz assim: cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Então olha só, aquilo que é insuportável, fica firme que Deus vai cuidar de você, vai levantar pessoas. Agora aquilo que você precisa fazer, você tem que fazer. Essa carga Deus vai cobrar de você. Então fique firme. Mas saiba de uma coisa, esse equilíbrio é importante. Porque existem pesos que não foram feitos para eu e você carregar sozinho. Estão comigo, irmãos? Amém? Existem pesos que não foram feitos para eu carregar sozinho. Mas existem fardos que são meus sim. Existem coisas que eu preciso resolver com Deus. Existem pesos que só eu posso carregar. Então, Paulo usa essas duas palavras para combater dois tipos de erro aqui. Pessoas que acham que dão conta de tudo sozinhas e pessoas que acham que não têm responsabilidade diante de Deus. Olha só a sabedoria desse homem. Ele usa duas palavras diferentes, falando do mesmo assunto, para não deixar ninguém se justificar diante de Deus. Olha, o que você não consegue, Deus vai te ajudar. Mas o que você consegue é responsabilidade sua. Irmão, não seja um crente omisso, não seja um crente preguiçoso, não seja um crente, ora por mim. Ou eu vou na igreja quando não tem nada mais importante. Não seja esse tipo de crente. Seja alguém que está disposto a aliviar o fardo de alguém. Seja alguém que está na brecha. Seja alguém que se importa. Seja alguém que entende o que é prioridade para Deus. E não existe nada que é mais prioridade para Deus senão vidas. Não existe nada. Então o Evangelho corrige tudo isso. Concluindo, irmãos, Gálatas 2 nos ensina então que o cristianismo não é uma caminhada solitária. Se você quer servir a Cristo sozinho, vai dar ruim. Não vai dar certo. O cristianismo é uma caminhada onde nós vivemos como família, povo de Deus, corpo de Cristo. E nessa dinâmica, nos fortalecemos uns aos outros. Você alivia minha carga, eu alivio sua carga, e assim nós vamos caminhando rumo à eternidade. Por isso nós precisamos andar assim. Fomos alcançados por essa graça, e agora somos chamados para pôr essa graça em prática na vida de alguém. Não esqueça disso. Baixe sua cabeça um minuto. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado. Deus conhece a tua vida e o teu coração. Talvez você esteja quase sem forças. Saiba de uma coisa, Cristo vê isso. Cristo não está de olhos fechados para a sua situação. E muitas vezes Ele vai usar pessoas para te abençoar. Ele vai enviar servos até você. Mas talvez esteja te chamando hoje para algo diferente. Para que você seja a resposta na vida de alguém. Alguém perto de você, às vezes sua situação está difícil, mas existe alguém perto de você que está numa situação muito pior. Carregando um peso descomunal em silêncio. E Deus quer usar você. A minha oração nessa noite é que o Senhor nos dê sensibilidade espiritual.
Que o Senhor nos dê temor da Tua palavra. Que o Senhor nos encha do Espírito Santo, para que a gente possa perceber essas realidades ao nosso redor, para que nós possamos nos importar com o outro. Que todo egoísmo, todo individualismo, todo egocentrismo caia por terra nessa noite. E que sejamos essa igreja viva, que se importa, que se movimenta na direção da dor do outro. Fique com essa palavra, amados, e que Deus fale melhor ao coração de vocês, mas esteja disposto a viver o evangelho verdadeiro do Senhor. Só Cristo salva. Cristo é o sacrifício pleno, perfeito. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Você não precisa cumprir mais nada, mas em obediência, em resposta, em gratidão a tudo que Ele fez por nós, nós precisamos ser bênção na vida de alguém. Senhor, obrigado por Tua palavra. Nós Te agradecemos por esta noite de adoração, de louvor. E o que nós pedimos é que o Senhor traga vida aos nossos corações, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos para ver a dor do outro. Que nós possamos tirar um pouco, Pai, o foco de nós mesmos. Que nós possamos sair do centro um pouco, Pai, para que outro tenha espaço também. A lei de Cristo é clara. Amai-vos uns aos outros, como a Ti mesmo. Senhor, o que nós queremos é capacitação do céu para viver esta verdade. Usa-nos, ó Deus, como embaixadores do Teu reino nesta terra, para trazer refrigério, cura, restauração, Senhor. E eu também oro por aqueles, ó Pai, que não estão vivendo de acordo com a Tua palavra e a Tua lei. Que o Senhor desperte, que o Senhor abra os olhos, ó Pai. Que o Senhor traga vida e faça, Senhor, a fé queimar nos corações. Em nome de Jesus. E que possamos ser uma igreja que justifica a razão de existir, Pai. Cuidando de outras pessoas, fazendo a Tua obra, levando o Evangelho, trazendo pessoas a Ti, Senhor. É isso que nós queremos, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e eu agradeço pela oportunidade, Pai, de mais uma vez poder ministrar a Tua palavra ao coração dos meus irmãos. E que o Senhor continue falando conosco. Amém, glória a Deus. Amém. Pastor Braz. Amém, glória a Deus. Você foi edificado nessa palavra? Glória a Deus, né? Não vou fazer muito comentário em cima dessa palavra para não camuflar aquilo que está bem claro no seu coração aí. Amém? Para você levar com você esta palavra, que a lei de Cristo foi estabelecida. Agora eu só quero deixar uma pergunta para você levar para o travesseiro, né? Como você tem agido com relação a essa lei de Cristo? Tem agido teoricamente, na teoria ou na prática? Porque é fácil a gente, teoricamente, a gente ser crente, ser evangélico, ser isso, ser aquilo, né? Agora, praticar é outra coisa muito diferente. É o que nós aprendemos aqui durante esta palavra, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Já estamos encerrando, que você saia daqui abençoado nessa noite e que você possa meditar nessa palavra durante a semana, que você possa estar sempre meditando no que você ouviu nessa noite, amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que aconteceu nessa noite, ó Pai, pelo louvor, pela adoração, ó Deus, e por essa palavra ministrada em nossos corações, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, não deixe, Senhor, que sejamos crentes, ó Pai, apenas de título, ó Pai, como temos visto tanto nos dias de hoje, ó Pai, mas que realmente, ó Pai, que nós venhamos fazer a diferença nesse mundo tenebroso que nós temos vivido, ó Pai. Que quando nós dissermos que somos seus servos, que as pessoas possam ver em nossas ações, ó Deus, as marcas de Cristo em nossas vidas, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos que o Senhor continue ministrando os nossos corações. Agora, Senhor, nós vamos voltar para os nossos lares, ó Pai.
e pedimos a Ti, Senhor, que nos guarde, continue nos guardando, nos dê uma semana de bênção abençoada, por onde quer que andemos, ó Pai, em casa, no trânsito, no volante do carro, no ônibus, no trem, no trabalho, por onde quer que andemos, que o Senhor esteja conosco, nos guardando, Senhor, e sempre, Senhor, nos edificando cada dia mais, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e Te bendizemos. Amém. Pegue a sua mão assim, que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, agora e para sempre. E todos digam amém. Que Deus te abençoe. Dê um abraço ao seu irmão, sua irmã. Estamos encerrados.